Boa tarde, né, todos e todas. É, a gente começa nosso 2026 recebendo, né, muito feliz a Caísa aqui, né, para falar um pouco para gente. Primeiramente, eu vou apresentar a Caísa. Caísa é psicóloga junguiana, formada aqui pela UFES, também mestra em psicologia. Tive o prazer de ser da banca dela de mestrado, né, onde ela trabalhou de forma a pesquisa, né, que foi um pouco da base do que ela vem trazer aqui para a gente hoje, só que agora ela amplia mais, né, Caísa, pensando nessa perspectiva junguiana. A Caísa fez um trabalho muito bacana, assim, muito rigoroso, assim, muito criterioso, assim, que vale muito a pena ler, inclusive, depois, né, para quem tiver interesse na área. Caísa fez formação aqui no CEPAS, né? Foi segunda turma, né, Caísa? Da segunda turma, Isso. né, da formação. Hoje ela é professora também, né, na formação e também de outros grupos, né, e vem caminhando com a gente, contribuindo para o crescimento da psicologia analítica, especialmente na perspectiva desenvolvimentista, e vai ser um prazer imenso te ouvir, né, falar sobre o que você tem pesquisado, o que você tem trabalhado, né? Alguns aqui vão te ouvir pela primeira vez, a gente que está por perto já discuta há algum tempinho, né? E ficamos muito felizes por você ter aceitado o convite, né? E poder trazer para a gente um pouquinho do que você anda construindo também, tá bom? Eu que agradeço a honra de estar aqui, de iniciar, né, o ano de 2026 com a programação do Conexões. É uma honra, mas também é um desafio bastante grande, né, de estar aqui à frente. Eu espero que a fala, né, seja construtiva para todo mundo que está aqui. E bora falar de manualidades, que é uma delícia, que dá para a gente ampliar bastante aí dentro da psicologia analítica, que seja proveitoso para todo mundo. Obrigada, Kelly. Obrigada, Cepaz, pela oportunidade, pelo espaço, que a gente consiga caminhar aí nessa uma horinha que a gente tem aqui para falar sobre isso. Aí, Deixa gente, eu. só pontuando, né? Assim, sobrando um tempinho, a gente abre depois para pergunta, tá? Mas aí e vocês podem ir falando no chat, colocando para não esquecer, né? Mas aí a gente, num primeiro momento, deixa a pessoa responsável pela fala conduzir, tá bom? Vamos lá, Caísa. Deixa eu tentar dividir aqui a tela. Deu certo na hora do teste. Vamos ver se agora vai também. Deixa eu... Foi? Tá indo, peraí. Uhum. Foi, Foi? foi. Bom, gente, eu dei o título de Seguindo o Fio de Ariadne, as manualidades com fios como possibilidades de desenvolvimento psíquico, né? Apesar da gente olhar o desenvolvimento psíquico pela perspectiva da psicologia analítica desenvolvimentista, eu acho que é importante a gente trazer um pouco sobre os mitos. Não porque a gente vai adentrar numa ideia de que de que os arquétipos se mostram por essa única via, mas porque usar da mitologia, dos contos de fada, das lendas, né, é também elaborar junto com aquilo que a gente pensa sobre o indivíduo, características que falam da estrutura individual, mas também de uma estrutura que percorre a humanidade desde quando a gente se estabeleceu, enquanto espécie. Então, é um material muito rico, um material que a gente pode utilizar de maneira muito consciente para que a gente consiga junto com o paciente, com o grupo, com as pessoas com quem a gente comunica, de trazer esse material de, às vezes, uma forma mais lúdica ou de uma forma, às vezes, com uma linguagem mais simples, para que a gente possa trazer e elencar aí como que a gente pode trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa que está em contato com a gente, seja num grupo, seja numa terapia individual, seja como material de aula para a gente expandir conceitos e ficar até mais fácil para que a gente possa falar com aquilo, com aquela pessoa que está nos ouvindo.
E também porque se a gente para olhar a história da humanidade, é muito comum que a gente encontre relatos nos mitos, nas lendas, nos contos de fadas, a utilização dos fios. É muito comum a gente ter a manualidade, não expressa de maneira tão clara, mas a gente vai ver, por exemplo, a história da Branca de Neve, que começa com a rainha costurando, né, uma peça e fura o seu dedo, e dali tem a ideia de dar o nome da filha de Branca de Neve. A gente tem a Aurora na Bela Adormecida, que entra em sono profundo ao tocar a roca, né, que está enfeitiçada. Temos a Ariadne, que a gente vai explorar um pouco melhor aqui. Temos também na mitologia grega as moiras, que falam, né, da construção da vida enquanto fios, né, aqui dá a vida, aqui processa a vida e aqui corta o fio da vida. Então, a gente tem um material muito rico e muito grande sobre a tradição e de como o fio se entrelaça em nossa vida. Então, por isso, eu escolhi trazer, né? Tanto que eu trouxe aqui as imagens, estava falando assim, passar, né? Mas é comum que a gente encontre essa relação com esse material, que é um material que aparentemente é simples, que é aparentemente sem muito valor simbólico, mas que traz para a gente sobre a cultura, que fala sobre a identidade de um grupo, de uma pessoa, sobre aquilo que pode ser construído, aquilo que às vezes embola na nossa vida, mas que às vezes é de possível desarranjo, muitas vezes, mas que a gente pode de alguma maneira ir conduzindo e tirando esse novelo. Eu tenho muito costume, né, no processo de terapia com os meus pacientes, de falar que eu tô ali junto com eles, puxando aquele fio para a gente desembolar esse novelo que é a vida, né, para que a gente possa encontrar caminhos possíveis de desenvolvimento. E é muito comum também a gente encontrar, nesses materiais, orais, ou de lendas, ou de contos, muitas alusões aos artesãos, de maneira geral, alusões de que eles são é, quase mágicos. São momentos, inclusive, que vai trazer uma transformação para aquela personagem dentro daquele contexto. E por isso a gente vai trazer o fio de Ariadne, né? O mito não é, na verdade, de Ariadne, é de Teseu, né? Eu vou ler um pouquinho da história, só para quem ainda não conhece muito bem. O mito de Teseu fala, na verdade, sobre a briga entre Creta e Atenas. Ariadne era filha do rei Minos de Creta, que apaixonou-se à primeira vista pelo herói Teseu. Este era filho de Egeu, rei de Atenas e de Etra, que havia nascido em 300 e desde muito cedo revelou grande valor e coragem. Houve uma época que os atenienses eram obrigados a pagar um tributo ao rei Minos. Tal fato desenvolveu-se ao assassinato de Androgeu, filho de Minos, que ocorreu depois de ter vencido os jogos. O rei, indignado com o fato, impôs aos atenienses severo castigo. Eles deveriam a cada ano enviar 7 rapazes e 7 moças, escolhidos mediante sorteio, para alimentar um minotauro, furioso animal que era metade homem, metade touro, que vivia encarcerado no labirinto. Esse labirinto, um capricho do rei Minos, era um estranho palácio repleto de corredores, curvas, caminhos e encruzilhadas, onde uma pessoa se perdia, jamais conseguindo encontrar a saída depois de transpor a sua entrada. Era aí que ficava encerrado o terrível Minotauro, que espumava e bramia, jamais se fartando de carne humana. Havia 3 anos que Atenas pagava o pesado tributo e suas melhores famílias choravam a perda de seus filhos. Teseu resolveu preparar-se para enfrentar o monstro, oferecendo sacrifícios aos deuses e indo consultar o oráculo de Delfos. Invocado o deus, a pitonisa informou a Teseu que ele resolveria o caso desde que fosse amparado pelo amor. Encorajado, Teseu fez-se incluir entre os jovens que deveriam partir na próxima leva de carne para o Minotauro.
Ao chegar a Creta, adquiriu a certeza de que sairia vitorioso, pois a profecia do oráculo começou-se a se realizar. Com efeito, a linda Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se por Teseu e combinou com ele um meio de encontrar a saída do terrível labirinto. Um meio bastante simples, apenas um novelo de lã. Ariadne ficaria à entrada do palácio, segurando o novelo que Teseu iria desenrolando à medida que fosse avançando pelo labirinto. Para voltar ao ponto de partida, teria apenas que ir seguindo o fio que Ariadne seguraria firmemente. Cheio de coragem, Teseu penetrou nos sombrios corredores do soturno labirinto. A fera mal pressentiu a chegada do jovem, avançou furiosa, fazendo tremer todo o palácio com sua cólera. Calmo e sereno, esperou a sua arremetida. E então, de um golpe só, Teseu decepou-lhe a cabeça. A Ariadne também entrega uma espada para Teseu. Ela entrega uma espada e o novelo de lã. Vitorioso, Teseu partiu de Creta, levando em sua companhia a doce e linda Ariadne. Entretanto, ele a abandona na ilha de Naxos, retornando à sua pátria sem ela. Aqui, o final, algumas histórias modificam, né? Mas muitas falam sobre como Ariadne fica destruída, como ela fica muito mal por ter perdido o amor, né? E depois ela casa-se com Dionísio e ganha uma coroa que seria uma coroa de pedras preciosas, que no caso vira uma constelação de estrelas, né? A gente começa a puxar o fio de Ariadne para pensar o desenvolvimento psíquico, porque a gente pode fazer, a partir desse mito, algumas analogias, por exemplo, com relação a relacionamentos, a vínculo, a doação. É uma história que fala sobre como a gente pode enfrentar encontrar desenvolvimento psíquico mesmo diante de um grande sofrimento a partir de experiências que a vida nos coloca, a gente pode, a partir daí, conseguir encontrar caminhos, desde que a gente tenha algo que por trás nos auxilie. Não só a gente, mas também, às vezes, uma referência que vai fazer parte da nossa construção de desenvolvimento psíquico. E o novelo de lã entra como esse objeto simbólico, como com essa ferramenta que nos auxilia a sair do labirinto. A gente pode trazer, né, uma analogia no sentido de que o labirinto, na verdade, é a nossa própria vida. Quando a gente cai, quando a gente acha que vai ser devorado pelos desafios, quando a gente entra em contato com a nossa produção inconsciente, e esse fio, esse novelo de lã, seria talvez o fio da consciência que nos ajuda a reorganizar, a procurar autorregulação, que nos dá direcionamento, que é essa referência que a gente pode encontrar na gente e no outro, para que a gente possa retomar a um estado de regulação emocional, de um estado de regulação psíquica. E por que Caísa, as atividades. Caísa, você pode tentar tirar o slide e colocar de novo, porque tá com umas barras, aí atrapalha, tá, a gente não vê algumas imagens. Vou ver Vamos se lá. se dá. O que aqui para mim estava normal. Foi. Continua. Uai. Mudou a barra. Mudou o lugar da barra. Não, tá melhor agora, deixa assim. Tem uma barra, mas não tá Ai, atrapalhando tanto. pera. Tentei de novo. Foi. Vamos lá. Continua com uma barrazinha, mas agora não tá num lugar que não atrapalha tanto. Então, vamos seguir. Tá. E por que as atividades manuais, né? As atividades manuais, como eu disse, ela faz parte do desenvolvimento do ser humano, inclusive quanto espécie. A partir do desenho, a partir da comunicação, a partir da construção de roupas, isso tudo faz parte, da construção de ferramentas. Mas o que que eu estou chamando de manualidades, né? São, na verdade, toda produção que é feita criada às próprias mãos. Toda aquela técnica, toda aquela feitura de material em que o ser humano utiliza as próprias mãos para construir.
elas representam, né, uma expressão cultural e artística que está presente em todas as civilizações. A gente pode pensar, né, no tear, a gente pode pensar, por exemplo, aqui no nosso país é muito forte as comunidades ribeirinhas do Nordeste com a renda, as cerâmicas, toda a parte de pensar, por exemplo, a construção de redes de pesca que pode ser produto, né? Então, as manualidades também entram com essas, como uma forma de arte, como uma forma de utensílio e como uma forma de memória. E, além disso, elas entram também como guardiãs vivas das tradições, mas também entra com um fator social e econômico. Muitas vezes essas artes, essas manualidades são passadas de mãe para filha, né? Então tem um contexto geracional no saber dessas manualidades e também muitas vezes a venda desses materiais, a venda das artes, a venda desses produtos, elas vão constituir a principal renda de determinados povos, ou inclusive das próprias pessoas. E hoje, após a pandemia, por exemplo, as manualidades veio com muita força no sentido de ser refúgio. A gente viu, né, a partir da pandemia, já que a gente estava enclausurado, quase que dentro do próprio labirinto, né? É, as pessoas voltando a cuidar de plantas, as pessoas aprendendo a fazer pão, o crochê e o tricô voltando com muita força, porque além da atividade que pode se tornar prazerosa e de fonte de renda, ela também está ali para ajudar o ser humano a encontrar-se. Ela virou, eu conheço pessoas, né, que saíram dos seus empregos formais para poder virarem artesãs e vender o crochê, o tricô, a cerâmica, né? Então, as manualidades, ela perpassa toda a construção, inclusive psíquica do ser humano. E as técnicas expressivas, elas podem funcionar, como diz Filippine, né, de maneira eficaz na amplificação dos símbolos e da compreensão disso que perpassa por nós. Seu uso poderá ser repetido inúmeras vezes, com técnicas diferentes, para permitir o livre trânsito dos conteúdos do inconsciente rumo à consciência, até que sejam compreendidos. Ou seja, as práticas manuais, elas, principalmente a com fios, elas requerem do ser humano que ele esteja ali presente. Quando a gente vai praticar as manualidades, o crochê, e eu vou focar bastante no crochê, porque foi inclusive a minha pesquisa que eu vou trazer daqui a pouquinho para gente, ela requer que a gente esteja ali presente, requer disciplina, requer insistência, ela requer um fazer sistemático que, ao mesmo tempo, vai abrir caminho para a exploração e ampliação da criatividade, de ouvir a sua própria sensibilidade, de dar vazão a qualidades e habilidades que muitas vezes a gente não utiliza no dia a dia devido à automatização do mundo de maneira geral, né? E ao realizar o crochê, a gente ouve muito, né, dos relatos que a gente conhece de pessoas que fazem crochê, frases como: Nossa, nem vi o tempo passar. Caramba, estava fazendo aqui, nossa, minha cabeça não estava aqui, estava em outro lugar e uma sensação de realização, porque ao entrar em contato com esse fazer, a gente vai unir não só a consciência, é como se a gente tivesse uma suspensão da consciência, e aí a gente abre caminho para que os conteúdos do inconsciente venham, seja de maneira na imaginação, no uso da criatividade, seja construindo e chegando à concretude da peça. E aí eu trago os próprios exemplos clássicos que a gente tem de Nise e de Jung, que reconheceram desde sempre o poder que as artes, a expressão manual, o fazer manual exerce no desenvolvimento psíquico. O próprio Jung, né, em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele traz a passagem da construção do homenzinho, que ele fala de um momento de muita angústia,
mas que aquele homenzinho, de alguma forma, o ajudou a lidar com alguns momentos de aflição, de dúvida, né? E aí eu trago esse trecho. Minha divisão interior, minha insegurança no vasto mundo levaram-me a um empreendimento incompreensível naquela época. Utilizei um estojo amarelo laqueado de guardar canetas, que tinha uma pequena fechadura, desses comumente usados pelos alunos da escola primária. Dentro dele havia uma régua. Na extremidade dela, esculpi um homenzinho de cerca de 6 centímetros de comprimento, com fraque, cartola e sapatos lustrosos. Tingi-o com tinta preta, destaquei-o da régua e pus no estojo, onde lhe prepararam um pequeno leito. Fiz-lhe também um casaquinho com retalho de lã. E aí ele conta que ele esconde esse homenzinho que ficava no local secreto, que era o segredo dele com ele mesmo, e como todo esse processo, ao entrar em contato com esse homenzinho, trazia ali, então, né? Sentia-me seguro e a sensação penosa de divisão interna desapareceu. E a Nise, que inova nos cuidados de saúde mental, uma das nossas grandes referências da luta antimanicomial, a usufruir justamente de diversas técnicas artísticas, como a costura, o crochê, a escultura, o bordado, como as ferramentas terapêuticas no Hospital Psiquiátrico Pedro II. Ou seja, trazendo, mostrando que o uso das técnicas expressivas, e essas principalmente em que a gente coloca a própria mão, proporciona ao indivíduo um senso de autonomia, de conquista, de expansão de criatividade, de originalidade, inclusive de espaço de reconhecimento de si mesmo. E ampliando um pouco mais, né, os fios e a humanidade. Eu trago aqui a amostra de um padrão de crochê, de um quadradinho, para quem é da área do crochê, de 1890. É um caderno que foi encontrado em que várias páginas tinham, né? A gente não tinha foto direito, não tinha como o saber do crochê era passado basicamente de maneira oral e de mãe para filha, né? Todo esse contexto e nas comunidades também encontrar uma forma de fazer e deixar isso dentro desse caderno. E tem padrões lindíssimos, e olha, né, desde o século XIX, isso para trás. E a gente vai ampliar no sentido de que os fios estão constituídos aí na necessidade primordial de cobrir o corpo e como instrumento de proteção. Torna-se expressão artística e cultural, então a gente vai ver que determinados trabalhos com fios têm padrões que vão dizer da etnia ou do contexto daquela população. É, torna-se também a expressão de quebrar, fazer uma crítica, por exemplo, ao consumismo excessivo que a gente tem. Então, o movimento do it yourself, com a produção de suas próprias roupas, ou como meio de brigar contra essa automatização e o consumo excessivo que a gente tem hoje. O contato com os fios, né, ele proporciona e ativa processos cognitivos, emocionais e físicos. A pessoa precisa prestar atenção na postura que ela está ao crochetar, a textura dos fios, fazer cálculo para saber o quanto aquela peça vai precisar de ponto. À medida que isso vai trazendo também processos emocionais de ou felicidade de estar vendo que o projeto está dando certo, ou às vezes muita raiva de ter que desmanchar porque você errou o ponto lá na primeira carreira. São atividades que normalmente são estruturadas e direcionadas e têm, ao mesmo tempo que tem a exploração livre daquele manual, daquele material, né, de você poder usar vários fios, diferentes tipos de agulha, cores diferentes, mas são atividades que vão trazer uma concretude. São estruturadas, ela vai precisar de determinados pontos para suprir aquela carreirinha, ela vai precisar de pensar se ela vai ter que dar a volta, se ela vai usar outro material. E a gente tem a utilização do fio também dentro das nossas expressões do dia a dia, né? Quantas vezes a gente já usou, já ouviu falar perdi o fio da meada, eu tenho que achar o fio da meada, das pessoas que estão conversando, lá, ó, estão todo mundo tricotando, das pessoas fofoqueiras ou faladeiras, quando a vida tá um caos e a gente fala que a vida deu um nó, e por aí vai.
Os fios, então, trabalho com fios e trabalho de manualidade são possibilidades promissoras para ampliar a qualidade de vida, uma vez que compõe um método capaz de cultivar comportamentos, pensamentos, sentimentos positivos naqueles que usufruem dessa modalidade de tratamento. O que que isso quer dizer? A partir da feitura, a gente pode, junto do processo, a gente ir experimentando muitas vezes. Emoções ou comportamentos que ficam muito enrijecidos devido às nossas necessidades de adaptação no dia a dia, nos diversos contextos que a gente está inserindo. Então, é, quando a gente passa a entrar em contato com a raiva de ter errado o ponto, mas respira, desfaz, volta. Quando a gente terminou uma peça e viu que ficou dois pontos errados lá, mas a gente fala: ah, vou tentar deixar, não vou tentar me focar nesse erro, vou ver. Né? Porque às vezes o erro, quem mais repara é a gente. Então a gente vai trabalhando como lidar com o fato de estar na vida. Fazer o crochê, por exemplo, criar uma peça, te auxilia a cultivar em você comportamentos de sensação de bem-estar, sensação de realização, mas também de lembrar que é possível refazer muitas coisas, voltar atrás e consertar, ou não, tem coisas que a gente vai ter que deixar aí mesmo, porque não está no nosso controle, né? Então, trazendo para um termo de psicodinâmica, a gente pode dizer que essas técnicas e o trabalho com crochê, ele permite uma amplificação simbólica, porque à medida que a gente está em contato ali, está consciente, mas não está, a gente abre espaço para conteúdos do inconsciente se manifestarem a partir desse fazer, já que há essa suspensão da área da consciência. A gente pode entender que a partir desse processo, ela se torna via de expressão de si mesmo e, consequentemente, vai auxiliar nesse processo de desenvolvimento de conhecimento de si, tornando aí um instrumento importante para a caminhada da individuação. O fazer com as próprias mãos, no sentido de é muito gostoso quando a gente vê que o que a gente fez, de receber um elogio, nossa, que blusa bonita que você está usando, ai, fui eu que fiz. Da mesma maneira que isso é simbólico também, diante de eu estou levando a minha vida do jeito que talvez eu quero que ela fique, né? Entra nesse processo de contramão das correrias urbanas e ajuda a desacelerar cada vez mais os níveis de ansiedade, depressão tem aumentado na contemporaneidade e a manualidade, o crochê, como nos convoca a presença, a gente sai da tela, a gente fica concentrado na gente, a gente fica concentrado ali, então ajuda a construir esse manejo dessa tentativa de desacelerar mesmo. É uma atividade que é ritmada e repetitiva, então ela auxilia no ampliação do foco, da concentração, e ela permita ou facilita estados de flow e de relaxamento, justamente por conta dessa sensação de suspensão da consciência. E tudo isso também vai depender das atitudes que a gente direciona. Né? Pensando que a estrutura, de maneira geral, a dinâmica psíquica, ela busca encontrar um certo equilíbrio, que quando um lado está muito unilateral, o outro vai ser compensado. A manualidade, por ela necessitar que estejamos conscientes e presentes naquele momento, ela nos auxilia a encontrar uma forma de autorregulação. Ela pode funcionar como uma ferramenta de autorregulação psíquica. Então, mas depende justamente das atitudes do ego, depende do nosso eu estar presente. Então, é importante que a gente vá trabalhando à medida que reconhecendo essas habilidades, reconhecendo quem eu sou, reconhecendo e aceitando as nossas emoções, pois a partir dessa atitude mais presente e direcionada, e em contato também com os conteúdos inconscientes que surgem dali, a gente possa ir tentando encontrar essa compensação e encontrando uma possibilidade de autorregulação. Lembrando, gente, são ferramentas, manualidades com fios auxiliam no processo da dinâmica psíquica, mas elas não substituem o processo psicoterapêutico.
A gente vê muitas pessoas dizer, ah, é minha terapia. Não, é uma atividade que funciona como uma ferramenta psicoterapêutica, mas ela não vai substituir todo o processo de uma psicoterapia. E assim como os fios, quando a gente fala da dinâmica da energia psíquica, a gente tem que lembrar que a gente não tá, a energia psíquica ela não está vinculada a uma causa, mas sim a um efeito, que normalmente é o de autorregular-se para que a gente possa ter o desenvolvimento do que a gente considera que seja saúde mental e bem-estar na gente. Então, essa energia ela tem uma certa intencionalidade, ela tem um objetivo que é promover essa homeostase. E assim também é a manualidade com os filhos. A gente começa meio perdido, meio sem saber como fazer, como construir a carreira, como subir as correntinhas, mas a gente tem um objetivo ali no final. Então, essa construção do passo a passo, dessa intencionalidade, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente tenha que refazer, ela tem um objetivo final, que é promover a sensação de bem-estar do indivíduo consigo mesmo. Assim também é a manualidade com filhos, né? E, de maneira geral, o fazer manual é uma das nossas mais antigas expressões, né? As nossas mãos são os nossos órgãos manejadores, com os quais seguramos e agarramos e tomamos a vida das mãos. Fazemos as pazes, tratamos os doentes, acariciamos e abençoamos, mas também manipulamos, ou seja, à medida que a gente utiliza as mãos, a gente pode transformar, a gente pode conduzir, a gente pode usufruir do manejo que a gente deseja expressar, seja da peça artística que a gente está fazendo, da peça de crochê que a gente está fazendo, seja dos nossos relacionamentos, seja da forma como eu me coloco no mundo. É, essas manifestações, essas atuações, a mão estar em desenvolvimento, ela auxilia nessa construção de entender o mundo, né? O mundo passa a ser visto ali, né? Pela forma que a gente tem das nossas crenças, como os nossos medos e os nossos desejos aparecem para a gente. Então, a arte, ela vai assumir esse papel fundamental na vida do ser humano e constituinte, inclusive, para a expressão, das nossas intenções, das nossas emoções, daquilo que a gente quer colocar. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que as atividades manuais, né, elas resgatam a nossa conexão com o corpo, porque é literalmente, né, a nossa mão ali produzindo. E se a gente parar para pensar que é muitas vezes pelo contato do corpo que a gente vai criando, quando a gente pensa no desenvolvimento psíquico da criança, lá, bebê, que é através do corpo que ela vai aprendendo sobre o mundo, seja pelo toque, seja pelo cheiro, seja pelo contato com outro corpo, as manualidades com fios, elas nos auxiliam também a resgatar essa possibilidade de entrar em contato com os nossos conteúdos inconscientes à medida que a gente vai permitindo sentir através do corpo e aprender o mundo a partir dessa atividade que a gente vai construindo. As manualidades como o tricô e o crochê podem ser associadas, então, por uma busca de bem-estar e de alegria. É muito gostoso terminar uma peça, é muito legal ver o que você produz, mesmo que ela não esteja da maneira como você idealizou, mas é muito interessante ver a concretude se materializando ali, né, na frente. E a gente pode pensar, inclusive, sobre o próprio espaço em que a gente realiza esses trabalhos. Às vezes, a pessoa vai gostar de crochetar na sala, vendo uma TV, às vezes ela vai gostar de estar crochetando com a vizinha, que também coloca a cadeira ali na frente da rua. Às vezes vai ser dentro de um quarto, de um local específico, na varanda. Por quê? O local em que se produz isso também faz parte desse funcionamento simbólico de entrar em contato com isso que está sendo produzido, né? Então, a gente diz que as manualidades com fios podem trazer, então, de promover a dinâmica psíquica, o engajamento, estados meditativos e contemplativos, impulsionar o caminho para encontrar sentido, propósito, aprimorar a criatividade e até auxiliar no desenvolvimento da saúde física.
né? Porque dentro da neurociência a gente vai encontrar trabalhos, né, que trazem para a gente que o crochê, o tricô, o bordado, eles auxiliam na ampliação das funções cognitivas, de memória e de neuroplasticidade, desculpa, gente. Aprimoramento da bilateralidade cerebral, desenvolvimento da capacidade sinestésica, é capaz de proporcionar melhora na orientação visoespacial e coordenação mão e olho, e até mesmo desenvolvimento da lógica devido a essa necessidade de pensar contagem de pontos, fazer cálculo para saber quanto de linha vai ter que usar, quanto de tempo às vezes eu vou gastar. Então, dentro da própria neurociência, ampliando aí tudo que a gente tem trazendo até agora, essas, essas atividades auxilia, então, o direcionamento, às vezes, de uma recuperação, de uma capacidade de memória, ampliação. Uma pessoa que começa a aprender o crochê depois de ter passado, por exemplo, por uma situação, de uma crise epilética, que precisa da reabilitação cognitiva. Então, todos esses processos também estão envolvidos, e isso, obviamente, vai impactar no desenvolvimento do ser humano como algo que proporciona todos esses pontos que eu venho trazendo até aqui. E as mãos, normalmente, elas são nosso meio de comunicação com o mundo. Jung já trouxe, né? As mãos são usadas especificamente na linguagem como complemento ou substitutas das falas. Eu mesma aqui, né? Estou dialogando, uso a mão o tempo todo. Muitas vezes as mãos sabem resolver enigmas que o intelecto em vão lutou para compreender. Para quem pratica as manualidades com fios, é muito comum a gente ouvir assim: nossa, eu estava emperrada num problema, não sei o quê, fui fazendo crochê e de repente veio o que eu deveria fazer. É muito comum a gente encontrar esse tipo de relato também. Às vezes, a, o estado de flow, ou o estado de suspensão da consciência, a possibilidade de entrar em contato com conteúdos inconscientes que a atividade manual proporciona, auxilia a encontrar caminhos realmente para a solução de desafios. E aí a gente vai falar que, para além do material que é utilizado, da concretude da peça que a gente está ali, às vezes uma peça de crochê ela se torna um símbolo. Símbolo para a pessoa que fez aquilo, porque o símbolo nunca é meramente abstrato, mas sempre e ao mesmo tempo também encarnado. Na construção de uma peça de crochê, não está só a orientação de como fazer aquela peça, mas está o vínculo afetivo com a pessoa que ensinou, está o vínculo afetivo de memórias de pessoas com que ela já teve contato. Quando a gente fala de uma transmissão do conhecimento geracional, a gente está falando de memórias da família, de constituição, né, da vida daquela pessoa. Então, a gente pode dizer que construir uma peça de crochê pode também ajudar na construção de um símbolo que pode transformar a atitude consciente daquela pessoa. Eu vou ter que correr porque eu estou vendo que o tempo está quase acabando, mas a gente pode dizer, né, que ao fazer o crochê, a gente auxilia o sujeito nessa construção do símbolo, porque para a apreensão desse símbolo é necessário que a gente tenha a integração, a união dos opostos entre material consciente e material inconsciente. A gente pode dizer que, como exige o crochê e também a construção, a apreensão do símbolo, exige a presença, o envolvimento da consciência para acolher esse material que vem também do inconsciente, a gente vai dizer que fazer o crochê às vezes assume o papel do que o Jung chamou de função transcendente. Então, que é justamente o resultado da interação entre os conteúdos conscientes e inconscientes que vai possibilitar uma movimentação da energia psíquica, e transformar a atitude consciente daquela pessoa. Então, a partir do fazer manual, crochê, por exemplo, a gente tem a possibilidade de transformar a atitude consciente daquela pessoa. É possível que ela consiga aprender, compreender e é o processo ali de integrar determinados conteúdos para reintegrar e isso transformar a atitude consciente dela e promover o desenvolvimento psíquico daquela pessoa.
Nas palavras de Jung, o modo pelo qual se obtém a harmonização dos dados conscientes e inconscientes não pode ser indicado sob a forma de uma receita. Trata-se de um processo de vida irracional que se expressa em determinados símbolos. Pode ser tarefa do médico, no caso terapeuta, acompanhar esse processo, ajudando-o da melhor maneira possível. Neste caso, o conhecimento de símbolos é indispensável, pois é nestes que se dá a união dos conteúdos conscientes e inconscientes. Da união emergem novas situações ou estados de consciência. Designei por isso a união dos opostos pelo termo função transcendente. A meta de uma psicoterapia que não se contenta apenas na cura dos sintomas é a de conduzir a personalidade em direção à totalidade. Ou seja, alinhavando esses pontos, a gente pode dizer, né, trazendo o mito de Ariadne com toda essa questão da função transcendente e do fazer manual, o que isso provoca no desenvolvimento psíquico, a gente pode dizer que a Ariadne é essa figura feminina que vai representar o cuidado, a presença, aquela que auxilia, na entrega do fio da consciência, o ato de crochetar funcionando, né, proporcionando o resultado de uma função transcendente, possibilitando a união dos opostos, a produção de um novo símbolo, então, e aí a mudança de atitude consciente. E aí eu trago os dados empíricos para falar sobre tudo isso que eu venho tentando mostrar para vocês, que é justamente o meu processo, né, a minha pesquisa de mestrado, onde eu utilizei de oficinas de crochê com cuidadoras familiares de pacientes em hemodiálise, para verificar níveis de qualidade de vida e de relação consigo mesmo, né? Então, a minha pesquisa foi realizada dentro de um hospital em que as participantes responderam a um questionário da qualidade de vida da OMS antes da gente começar as oficinas. Fizemos 9 oficinas e depois elas responderam esse questionário novamente. A intenção era verificar se a produção do crochê ou o contato com essa atividade proporcionava talvez a elas a compreensão de que podem fazer algo por si. É muito comum a gente encontrar estudos sobre a qualidade de vida de pacientes ou de profissionais da área da saúde que lidam com pacientes em hemodiálise, mas a gente tem poucos estudos que mostram como o cuidador familiar, em especial, fazendo aqui o recorte de gênero, porque, por exemplo, na minha pesquisa, todas as participantes eram mulheres. Foram convidados homens, que eram essa figura de cuidado para os pacientes, mas nenhum aceitou participar. Então, por isso o mito de Ariadne, né? Essa figura que normalmente que é de cuidado, representada muitas vezes pela figura feminina. Então, dentro dos processos das oficinas, cada oficina tinha uma temática sobre si mesma, sobre identificação de qualidades de si, sobre como lidar com o tempo, sobre como lidar com o erro, sobre a necessidade de deixar ir. E aqui eu trago algumas das fotos das produções que a gente teve, né? Desde a primeira oficina. Detalhe, tinham participantes que nunca tinham encostado na agulha de crochê e elas foram capazes de produzir a partir do momento em que elas entenderam que que estando ali, elas poderiam desenvolver-se, elas conseguiram produzir todos os desafios que foram postos, né, durante a minha coleta de dados. Então, a gente fez esse coração, que era um chaveiro, a gente fez par de brinco, a gente fez uma bolsinha, a gente fez uma das atividades, que é essa aí do meio, né? Elas tinham que produzir uma peça, e aí no final, eu, de maneira surpreendente, pedi para que elas desmanchassem. Teve participante que conseguiu desmanchar, teve participantes que não conseguiu desmanchar. Uma das atividades era para reconhecer rede de apoio, e elas fizeram, né, um porta-copos e se deram. Todas elas se deram, porque elas reconheciam que elas eram a única rede de apoio delas mesmas, né? E finalizamos aí com um quadradinho e com uma estrutura circular para que elas pudessem reconhecer a capacidade delas. O quadradinho é algo tradicional no crochê, né? E aí também, né, dessa relação entre o que é habitual, o que pode ser comum, o que é tradição, mas o quanto elas também podem explorar a capacidade artística de criatividade.
E aí eu trago de maneira mais ilustrativa, né? Assim, o azul é o antes das oficinas e o laranja é o depois das oficinas. A gente pode ver que a gente teve melhora em todos os aspectos avaliados pela ferramenta de qualidade de vida. É, mas a gente destaca bastante os aspectos físicos e psicológicos. A partir das oficinas de crochê, elas falaram, né, da sensação de bem-estar com elas mesmas, do orgulho, porque a gente estava num ambiente hospitalar, perto da onde era o local que os familiares faziam o processo de hemodiálise, então tinha circulação de pessoas, e ali as pessoas passavam, elogiavam elas pelos que elas estavam fazendo, é, o contato de entrar com a própria capacidade de realizar coisas. é, Todos os relatos foram além, né, de algo que é coletivo. Porque a partir ali a gente fez oficinas em grupo, então elas também podiam compartilhar das suas dores, das dicas, de como cada uma estava avançando ou não no crochê, ou de como cada uma, né, de aspectos da vida delas que parece muito irreal para quem não tem aquela rotina de acompanhar o paciente em hemodiálise, que é uma rotina difícil, que é uma rotina bem rigorosa, bem criteriosa. Então, elas puderam encontrar ali no crochê um espaço de cuidado para elas mesmas, pois o cuidado normalmente dessas pessoas ficam para o familiar, então a atenção fica para o familiar. Nesse caso, ao entrar em contato com o crochê e participar das oficinas, lembrou que elas também podem cuidar delas mesmas, que elas também podem cuidar delas mesmas, que elas podem cuidar uma da outra, que elas podem desenvolver elas mesmas sem precisar abandonar o familiar. Então, expandindo para a psicodinâmica, a gente pode compreender o fio como uma continuidade do self, esse instrumento que mantém a ligação entre o consciente e o inconsciente, em que a gente pode manejar, que a gente pode passar por crises, que a gente pode passar por desafios, mas que vai estar ali, que pode ser uma estrutura que permite a coesão, que permite o lembrar de cuidar de si mesmo, que permite o caminho, que permite encontrar, né, uma certa direção. Então, o fio como esse símbolo, no caso, né, dessas minhas participantes, até como um sentido e de direção interna, de encontro consigo mesmo. O crochê, então, dentro de uma metáfora simbólica, né, que é esse fio da vida que vai criando forma, que vai trazendo possibilidade de regulação emocional, que auxilia a sair do caos e vai para algo que pode ser um padrão, que pode ser traduzido ali, que sai do novelo todo embolado para um porta-copos, para uma bolsa, para um brinco, né, de lembrar o crochê como essa possibilidade de metáfora simbólica como a função organizadora da psique. E também o fazer do crochê como uma analogia ao processo de individuação, que é algo que não acontece da noite para o dia, que requer dedicação, que requer insistência, que requer a integração dos conteúdos consciente e inconsciente, de lidar com aspectos nossos que estão à sombra, a integração desses da história de vida do sujeito, da possibilidade de uma construção da sua própria identidade, de afirmar a sua autenticidade, e uma linha que vai sustentar sem precisar se perder, né? Então, um símbolo também de continuidade da alma. Repetiu, desculpa, gente. Então, só um esqueminha, né? Assim, lembrando que a gente tem a presença do corpo, a gente tem os processos de suspensão dos pensamentos, que funciona meio que como uma suspensão da própria consciência, para abrir espaço para que possa integrar e reintegrar esses conteúdos do inconsciente, a partir, né, da construção do símbolo, da função transcendente para ter, então, uma mudança de atitude consciente e caminhar para o processo de individuação, de lidar com esse desafio que é o tornar-se quem se é. Então, arrematando, né, as participantes podem ser lidas como Ariadne, que é aquela que não adentra no labirinto, mas participa e é afetada por essa experiência.
O crochetar é permitir se aproximar da sua própria história, da história da coletividade humana, onde vamos entrando em contato com o avesso, com os pontos mal produzidos, com os arremates e com essa rede universal que nos compõe. E, de maneira geral, como no processo de desenvolvimento psíquico, crochetar é segurar o próprio fio enquanto a gente atravessa o labirinto interior para o caminho da individuação. Só para a gente finalizar, um poema que quem me passou, com quem eu tive contato, foi a minha orientadora de mestrado, a Cláudia Broeta, e esse poema, ele traduz muito tudo isso que eu venho falando nessa live de hoje, que vou ler para vocês. Vovó, como você lida com a dor? Com as mãos, querida. Com as mãos, vovó? Sim, nossas mãos são as antenas de nossa alma. Se você as move costurando, cozinhando, pintando, tocando ou afundando-as na terra, você envia sinais de cuidado para a parte mais profunda de você. E sua alma se ilumina porque você está prestando atenção nela. Então ela não precisa mais lhe enviar dor para ser notada. As mãos são realmente tão importantes? Sim, minha filha. Pense nos bebês. Eles começam a conhecer o mundo graças ao toque de suas mãozinhas. Se você olhar para as mãos dos velhos, eles falam sobre sua vida mais do que qualquer outra parte do corpo. Tudo o que é feito à mão é dito ser feito com o coração, porque mãos e coração estão conectados. Os massagistas sabem bem disso. Quando tocam o corpo de outra pessoa com as mãos, criam uma conexão profunda. É precisamente a partir dessa conexão que a cura vem. Pense nos amantes. Quando suas mãos se tocam, eles fazem amor da maneira mais sublime. As minhas mãos, vovó, há quanto tempo não as uso assim? Mova-as, minha querida. Comece a criar com elas e tudo dentro de você se moverá. A dor passará, porque você poderá abordar a sua essência. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acho que sobrou aí alguns minutinhos para se, caso queira, né, fazer alguma pergunta, algum comentário. Vamos abrir, assim. Primeiro eu queria agradecer, Caísa, por você ter trazido para gente, né, um pouquinho, né, do que você tem feito. Eu lembro que quando eu li o seu material, e quando eu escutei você falando dessa parte da pesquisa mesmo, né, de como que você construiu isso, eu achei muito bacana. Eu já falei com você desde aquela vez, não, você tem que transformar isso aqui num material para a gente poder, né, ter acesso. E muito obrigada por ter contribuído conosco. Imagina. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem gente falando aqui no. Georgia, pode falar, Georgia. Oi, boa tarde. Boa Parabéns. tarde. Trabalho muito lindo e sensível. Eu trabalho com dança. Eu sou professora de dança, bailarina, artista. E aí, ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, a potencialidade de ter essa conexão com as mãos. Eu fiquei, imagina então com o corpo todo, né? Aí, assim, só provocando um pouco. E aí, eu queria saber se você pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que seu trabalho foi na questão das mãos, dos fios, e é muito interessante, mas eu fiquei pensando, e se a gente conseguisse ampliar isso também, por exemplo, para um corpo no estado de presença para uma dança, mas não uma dança coreográfica, mas no mover mesmo. Obrigada. É, como eu imagina, eu que agradeço, obrigada por estar aqui também. E muito bacana a sua provocação, porque a gente, quando a gente pensa, né, na estrutura psíquica, muitas vezes a gente tem o erro de não considerar o corpo, né? Então, eu começo pelas mãos, no sentido de que sim, a gente produz ali, né, o fazer de fato, da gente colocar a mão, mãos à obra, né? Mas a gente envolve o corpo todo, né? Uma das oficinas, inclusive, era delas prestarem atenção,
na postura corporal, em como a presença delas estava naquele espaço, naquele momento e na construção da peça de crochê que a gente tinha sugerido, né? E é muito interessante porque nessa oficina, nos relatos depois, tinha gente torta, tinha gente meio inclinada, né? Com os pés cruzados. E elas, depois que a gente terminou, que a gente, né? Eram 5 sentidos, na verdade, mas o corpo em especial, né? E aí elas falavam, nossa, quando eu tô fazendo crochê, eu não lembro da minha dor na coluna, eu não lembro do joelho, eu não lembro, né? O corpo tá presente, mas não tá. Mas ele não deixa de expandir a sua potencialidade. E se a gente expandir isso para a dança, com certeza dá uma coisa muito bonita e desafiadora, porque o corpo na dança também vai lembrar da gente dos nossos limites, das nossas inabilidades, né? Então, você colocar o corpo inteiro dentro de uma atividade, desse mover-se, é também produzir desenvolvimento psíquico a partir do contato, né, desses elementos que a gente trouxe. Não sei se eu te respondi, né? Enfim. Acho que ela caiu. Voltei, desculpa, caiu. Imagina, eu não sei se eu te respondi, mas sim, eu visualizo que sim, a dança pode ser um grande potencial para a gente pensar o desenvolvimento psíquico também, justamente por elencar essas habilidades, esses conteúdos inconscientes que estão ali, aquilo que muitas vezes a gente renega, trabalhar, por exemplo, a vergonha, a questão de autoestima, que o corpo, né, como um todo pode significar, e a dança ela é um caminho para isso, né? Assim, a gente tem que enfrentar ali, se a gente quer apresentar, até mesmo para começar uma aula, assim, né? A gente às vezes começa meio quadrado, né? E quando a gente vai ver, depois que a gente entra em contato, a gente já está mais flexível, mais maleável, que é o que a vida requer da gente. Como diria Guimarães Rosa, é sempre um rasgar-se e remendar-se, e a dança também pode proporcionar isso para a gente, né? Obrigada. Adorei, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querida. Temos tempo para mais um comentário ou pergunta. Caísa, quantas pessoas não falam, né? Bom, você traz para a gente, né, a sua experiência prática lá na tua pesquisa, e aí eu queria saber se você já está colocando, trazendo isso para a prática terapêutica dentro do consultório, né, assim, porque a gente já vê um pouco falando sobre a questão do uso dessas ferramentas no dia a dia, no cotidiano, mas quando a gente fala do uso de arte, é uma arte também, né? Assim, também no consultório, a gente já não vê tanto falar sobre o uso das linhas nesse aspecto, né? A gente usa tinta, usa colagem, usa uma série de elementos, mas esse a gente não teve tanto. Eu queria saber se você já está colocando, né? Tá construindo isso, como é que está sendo, se não. O crochê em específico, as pessoas têm muita resistência porque acham que é difícil. E de fato, às vezes, né, até aprender ali a segurar a agulha com a linha. Mas sim, eu já usei com 3 pacientes, não só o crochê, inclusive eu indico às vezes o macramê, que não vai precisar de usar de uma agulha, mas só as próprias mãos. É, já usei fios, não com o crochê em específico, mas na construção, por exemplo, de mandalas, não sei se vocês conhecem, que você pega varetas, né, e vai usando as linhas ali. Então, sim, já utilizei e é muito interessante porque a reação de surpresa consigo mesmo do paciente é muito legal da gente ver, né? Às vezes eu pego no momento em que essa pessoa está num desafio muito grande da vida. Eu já entreguei o novelo emboladíssimo, e aí até que o desembolar do novelo já foi produzindo, porque ao entrar ali em contato com essa atividade de desembolar a linha, a pessoa já foi
abrindo, né, falando, lembrando, resgatando. Então, às vezes, prestando atenção na textura, porque tem fios de lã que são mais grossinhos, tem fios que são mais ásperos, tem fios que são mais lisos. Então, a gente vai pensando um pouco nesse contato. Até a analogia do fio com a flexibilidade, por exemplo. Então, já consegui usar, assim, parece um pouco, né, abstrato, mas é possível de usar, não necessariamente que a pessoa faça uma peça de crochê ali com você, mas essas analogias que a gente pode utilizar no contato com o próprio material também. O pessoal está perguntando no chat como que pode ter acesso à sua dissertação de mestrado. Depois eu posso disponibilizar, tem um site da UFES, né, na parte lá de produções acadêmicas, mas depois eu posso mandar para vocês, se vocês colocarem lá no grupo, né? Não tem problema, tá? De acesso livre mesmo. Uhum. E acho que tem um capítulo de livro também, né? Isso, tem Que também foi de um e-book publicado que recente, não é? saiu. Isso, é um livro que foi construído pela Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Maranhão, em que o nome do livro o nome não, né? A temática geral do livro é a utilização das artes, de diversas formas de arte, como metodologia de pesquisa. E aí eu tenho um capítulo junto com a minha orientadora, com a Cláudia, que a gente fala do uso do crochê para verificação de qualidade de vida, como um estudo exploratório, né? Como uma ferramenta de possibilidade dessa conexão. Depois a gente pode também passar o link do e-book. O e-book está gratuito, gente, por enquanto, né? Isso Não é, aí. Caísa? Uhum. Sim, a Que versão perguntaram também física sobre ainda. compra. Não, não, ele também está gratuito, a versão física ainda está em produção, então só vão vender a parte quando tiver físico, né? Por enquanto tá liberado também, tá gratuito. Uhum. Com várias pessoas falando que acharam belíssimo, agradecendo também. E mais uma vez, Caís, eu queria agradecer você ter trazido para a gente um pouquinho, né, sobre o que você tem estudado. Agradecer a presença de todo mundo aqui também. Queria pedir para que vocês abrissem as câmeras dentro do possível para a gente poder tirar nossa foto, nossa selfie. Obrigada, gente, pela presença. De novo, obrigada, Cepaz, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse tema que tem no meu coração. E é isso, contem comigo. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, né? Podem me procurar também lá nas redes sociais, que a gente está disponível para conversar à medida do possível. Quem Vamos tira lá, print então? pra gente? Eu vou tirar um. Oi? Oi, acho que eu tirei um. Não sei se alguém tiver tirado mais também puder mandar, tá bom? Então é isso, gente. Mês que vem a gente tem outro encontro. Eu ainda não sei, não lembro qual vai ser. Você lembra, Fabrício? De cabeça não, né? Acho que a gente não definiu ainda. Sobre gravação, a gente depois vai disponibilizar no YouTube de Cepais, tá? Fiquem tranquilos. Pode falar. Todas essas informações a gente vai, vai chegar por aquele grupo do Tudo WhatsApp? pelo grupo, Inaiá, Ah, tá tudo, bom. né? Então tá A ótimo. gente, a gente depois coloca, disponibiliza se correu tudo bem com a gravação, a gente disponibiliza lá no YouTube e a gente coloca para vocês lá também, E assim de como outros o eventos também. material. Isso. Na semana que vem a gente vai ter um incrível também, na quinta-feira, né? Vivi tá aqui, vai fazer parte do encontro, né? Vivi, a Carmen Lívia Parisi. E aí a gente vai relembrar lá para vocês, né? Tá certo, né, Vivi? Você ficou séria? Eu sou Falei séria, algo gente. errado. Falei algo errado, não, né? Eu sou séria, eu sou Que aí é na séria. quinta-feira às 8 horas, né? E aí a gente vai ter outras atividades incríveis aí durante o ano, tá bom? Fabrício, você tem alguma informação? Vivi, você tem alguma informação para Não, só passar? espero vocês na quinta-feira, gente.
Tá ótimo, então. Não me deixem Be- falando sozinha, por favor. Eu e a Lívia queremos muito falar com pessoas, tá bom? Eu estarei lá, pode deixar. Também. Beijo, gente. Obrigada pela participação de Tchau, vocês. Até a gente. próxima. Obrigada.